agora Agro Resenha Podcast, no oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Estamos começando aqui o episódio número 43 e, diferente dos outros episódios, eu já começo agradecendo aos mais novos membros do nosso site. Sim, são eles a Diele Braz, o Gabriel Arruda, o Jadson Moura, Avelino Corrêa e Luciana Queiroz. Muito obrigado, galera. Do fundo do coração aí, eu fico muito feliz mesmo por ter tanta gente seguindo o trabalho aqui do Agro Resenha Podcast. E saber que, de alguma forma, eu tô conseguindo conversar com você aí que tá escutando. Valeu mesmo! E para você que ainda não é membro do nosso site, acesse www.agroresenha.com.br/membros e se cadastre para receber as atualizações do nosso podcast por e-mail e quem sabe participar de alguns sorteios que iremos promover por aqui. E além de poder receber os episódios por e-mail, você pode assinar o programa pelos agregadores de podcast que você pode baixar no seu celular. E também se inscrever no nosso canal do YouTube, onde a gente posta todos os episódios aqui do Agro Resenha Podcast também. E fora todas essas possibilidades, você ainda pode receber pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly/agro no Zap Zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá que você vai entrar na nossa lista de transmissão. Ou seja, não tem desculpa de dizer que não tem como, não sabe como baixar. Tem em tudo quanto é lugar. Vai lá, acessa e escuta os nossos episódios. E não se esqueça também de visitar a nossa lojinha de camisetas, lá você encontra várias estampas aí sobre o agro. E além de ajudar o podcast, para cada camiseta vendida pela plataforma Montink, ela garante um prato de comida para quem precisa. Agradeço muito aí se você puder ajudar. E para finalizar os recados dessa semana, a nossa parceria com o Toto for Food continua firme e forte. E para quem é ouvinte do Agro Resenha Podcast, o TFF liberou um código aí promocional que dá 10% de desconto nos eventos TFF Academy e TFF Summit, que vai rolar entre os dias 23 e 27 de julho no Museu do Amanhã, lá na cidade do Rio de Janeiro. E para quem ainda não conhece o TFF, ela é uma organização que se dedica a engajar e capacitar a próxima geração de inovadores para resolver esses problemas super complexos e muito importantes que tem aí o nosso sistema alimentar. E um desses é a missão de colocar comida na boquinha de mais de 9 bilhões de pessoas em 2050. Hein? Tá fácil ou não tá? Então não perca a oportunidade de estar com essa galera top lá no Rio de Janeiro, agora em julho. Agora vamos efetivamente para o episódio dessa semana. Firma o golpe aí que eu já tô de volta. Bom, pessoal, tô aqui de volta e se você me acompanha semanalmente aqui no Agro Resenha Podcast, você deve ter percebido que a estrutura e até o nome desse episódio aqui foi um pouco diferente dos anteriores, né? E o motivo é fácil e ao mesmo tempo é difícil de explicar. Essa semana aí eu não trouxe aqui nenhum convidado para falar um pouco sobre o agro, como acontece toda semana, mas o objetivo é trazer uma ideia que eu já estava planejando há muito tempo. Como a mídia podcast ainda é um negócio muito novo e podcast focados em agronegócio é muito mais novo ainda, muitos de vocês não saibam mesmo a realidade da maioria dos podcasts brasileiros, né? Em um artigo aí que eu publiquei no LinkedIn esse ano, eu trouxe alguns números interessantes e um deles é que aqui no nosso país existem algo em torno de 1.400 podcasts ativos, levando em consideração todos os temas, e me atrevo a dizer que o Agro Resenha tenha sido o primeiro a trazer uma linguagem mesmo de podcast para o agronegócio.
como eu sou um fã de podcasts desde 2013, né, eu sempre procurei por algum que falasse sobre o nosso setor, né, o agronegócio em si. Porém, eu nunca tinha encontrado nenhum, assim, que fosse do jeito que eu gostaria que fosse, sabe? Foi então que 4 anos depois, lá em 2017, eu tomei uma dose aí de coragem e outra de empreendedorismo e fundei o Agro Resenha Podcast com o intuito de trazer vários assuntos para você, além de curiosidades e histórias mesmo de pessoas que têm a vida toda aí investida no agro. Apesar de ter nascido em Mato Grosso e ter na família um exemplo de que a vida no campo é mesmo digna de honra, sabe? Eu sempre percebi que a comunicação do agronegócio com as pessoas era muito falha. E ainda nos dias de hoje eu acredito que a visão da maioria das pessoas seja um tanto deturpada em função de vários mitos que giram em torno da produção de alimentos, como nós já comentamos aqui em alguns episódios do Mitos e Verdades, né, que a gente sempre traz, que eu trago o Ângelo aqui. Bom, logo, sendo um fã de podcasts e vendo essa lacuna aí na comunicação, eu tive o insight de criar aí o que seria o primeiro podcast do agronegócio brasileiro. Aí eu pensei, vai ser fácil, né? É só gravar um áudio aí no celular, colocar na rede que tá bom, certo? Errado. Foi aí que eu comecei a pesquisar e descobri que tinha que ter um local para hospedar os episódios e que esse local não é de graça e na verdade é bem caro. Eu percebi também que todos os grandes podcasts tinham um site e quando eu ouvi a gravação que eu fiz no celular percebi que ficou horrível e que eu teria que investir em um bom microfone e eu aceitei que eu sou péssimo em improviso, então eu tive que fazer uma pauta mais estruturada. Me dei conta que a gravação é simples, mas o que mata é a edição e também que não é fácil achar um convidado que esteja disponível para gravar um episódio por semana e putz... Parando pra pensar, eu acho que eu aprendi muita coisa nesses últimos 10 meses. Caiu! Agora aqui! Aê! Quem quer mais um aviãozinho? É claro que eu nunca pensei em ganhar grana com esse trabalho semanal aqui que eu faço. E eu juro pra você que isso continua não sendo o objetivo do projeto, mas depois desses 10 meses de trabalho extra e que tomam mais ou menos umas 20 horas por semana da minha vida, já que eu tenho que encontrar convidados, escrever pauta, agendar gravação, gravar, editar, escrever o resumo, postar no site, redes sociais, cara, eu concluí que era hora de dar mais um passo. Para pouca gente eu revelei isso, mas eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam sobre o projeto que eu tenho 3 objetivos com o Agro Resenha. E são eles: me manter informado, né? Já dizia o ditado, cabeça vazia é oficina do diabo. E um mundo aí que está em constante mudança, principalmente no nosso setor, tá por fora do que está acontecendo, não é uma atitude muito sábia, né? Não que eu queira saber muito de tudo, mas sim de tudo um pouco, né? Acho que esse que é o meu principal objetivo. Segundo, fazer um bom network. Cara, quanta gente nova e inspiradora que eu conheci com esse podcast, velho. Em apenas 10 meses, eu conheci tanta gente que minhas mãos não conseguem nem contar. E sabe o que é mais legal? Eu conheci desde um hipnoterapeuta até um instrutor do método De Rose, cara. Sabe quando que eu conheci essa turma se não fosse o Agro Resenha? Nunca, né? Você já sabe a resposta. Então, esse network tá sendo muito legal, conhecendo muita gente bacana e muita gente bacana vindo conversar comigo, que é mais legal ainda. E eu tenho um terceiro objetivo, que é dar para as pessoas comuns a oportunidade de falar sobre o seu trabalho. Eu acho que isso é super importante. E você pode estar se perguntando, mas por que você quer isso? Das mais de 200 milhões de pessoas que moram no Brasil, que são brasileiros, algo em torno de 19 milhões trabalham no agronegócio. E sinceramente, quando eu vou a palestras e eventos relacionados ao agro, são sempre as mesmas pessoas que estão por lá, sabe? Não que isso seja uma coisa ruim, muito pelo contrário. Isso quer dizer que eles são pessoas de sucesso e fizeram por merecer. Mas e eu e você? Que também estamos ali trabalhando na labuta, faça sol, faça chuva. Na minha opinião, existe muita gente boa por aí que pode inspirar outras pessoas a darem o seu melhor e gente comum, como eu e você, sabe? Então, esse é o terceiro objetivo. Então, esses 3 objetivos é o que guia o Agro Resenha Podcast. Então, pessoal, o resumo da ópera é que o Agro Resenha Podcast surgiu para gerar conteúdo em um formato diferente do tradicional, com conversas descontraídas,
mas sempre com muita qualidade e com temas pertinentes ao agronegócio. Não é porque estamos em um setor tradicional que a gente não pode brincar, né? Até porque, até pro humorista, brincadeira é coisa séria, né? Como eu disse antes, você acabou de entender aí qual que é a realidade do podcaster brasileiro, né? Basicamente todo mundo faz isso aqui porque gosta. Normalmente os podcasts duram aí alguns anos, mas muitos deles padecem porque percebe que precisa de grana mesmo para fazer o negócio rodar, sabe? E quando eu falo grana, não é com o objetivo de ficar rico, mas sim de poder consumir menos tempo fazendo coisas operacionais, como é o caso da edição, por exemplo, sabe? Como a maioria dos podcasts são feitos por pessoas como eu e você, uma ferramenta que é muito utilizada é o financiamento coletivo, ou programas de apadrinhamento, sei lá como é que se chama isso. Você já deve ter escutado falar aí, existem alguns sites que fazem isso, como o Patreon, o Vaquinha e o Padrim, onde basicamente você pode doar uma grana que caiba no seu orçamento para que o projeto continue produzindo conteúdo gratuito. Aqui pro Agro Resenha, eu criei uma conta no Padrim, que você pode acessar no www.padrim.com.br/agroresenha, tudo junto, mas o link você pode encontrar na descrição desse episódio ou mesmo nas redes sociais, aí logo após a publicação do episódio, que eu vou colocar lá tudo certinho. Normalmente, a maioria dos podcasts colocam várias recompensas, que vão desde R$1 até o limite do céu, né? Mas aqui pro nosso eu resolvi colocar apenas um plano que eu julguei ser justo aí, que é o Parceiro Agro Resenha, né? Para isso, foi encomendada uma pesquisa séria pelo CPIARP, que é o Centro de Pesquisas Inúteis do Agro Resenha Podcast, que tentou identificar aí um valor que se encaixasse no bolso dos nossos ouvintes, e após um levantamento apurado aí nos bares deste país, chegou-se à conclusão que o preço médio de uma cerveja litrão é de R$ 6,50. Mas você pode pagar mais de uma cerveja por mês e eu vou te amar muito mais por isso. Logo, nós chegamos à conclusão de que esse seria um valor acessível para contribuir com o podcast mensalmente. A lógica é o seguinte: se você acha que o podcast gera conteúdo relevante ao ponto de você me chamar todo mês para tomar uma cervejinha na sua conta, então você é um autêntico parceiro Agro Resenha. E o que você ganha com isso? Bom, além de continuar recebendo os episódios gratuitamente toda semana, o seu nome será mencionado no episódio seguinte ao seu apadrinhamento. Além disso, seu nome estará escrito como forma de agradecimento em todas as descrições dos episódios a partir do momento que você for padrinho ou madrinha aqui do Agro Resenha Podcast. Além disso, você também terá a oportunidade de participar de um episódio aqui comigo. Sem mencionar que quando eu te encontrar, pode ter certeza que uma cerveja é por minha conta. Se você não toma cerveja, não tem problema. Pode ser suco de laranja. O importante é que eu quero te conhecer também para te agradecer pessoalmente. Caiu. Agora aqui. Aê! Quem quer mais um aviãozinho? Como eu falei antes, toda a grana arrecadada no Padrim será utilizada exclusivamente para melhorias do podcast. E dentre essas melhorias, nós vamos implantar algumas coisas interessantes. Por exemplo, a edição profissional do áudio do podcast, compra de equipamentos para melhorar a captação de áudio, aquisição de um computador com o melhor processador aí para começar a editar vídeos para o YouTube, começar a produzir entrevistas gravadas em vídeos com os convidados e o mais importante de todos, e aí é uma revelação também, eu quero começar a alugar um espaço aí para alocar o estúdio próprio para gravação. E esse aí, para quem ainda não sabe, é que meu quarto de bagunça vai virar agora um quarto de bebê. Então, no final do ano esse aí, o Paulo Ozaki vai virar o Papai Paulo. Então, eu preciso tirar essa quinquilharia deste minúsculo quarto. E é lógico, pessoal, que haverá recompensas na medida em que algumas metas forem atingidas. Eu bolei aqui 5 metas que eu acho que são bem interessantes. Quando o podcast alcançar R$250 por mês, será sorteada uma camiseta da lojinha do podcast entre os padrinhos e madrinhas. A segunda meta é que quando a gente alcance R$500 mensais,
além do podcast normal de todas as segundas-feiras, nós passaremos a produzir podcasts curtos, semanais, com notícias comentadas sobre o setor. O terceiro, que é quando completarmos R$1.000 por mês, serão produzidos vídeos mensais no canal do YouTube com temas ligados ao agronegócio e também entrevistas com pessoas ligadas ao agro. E quando isso for para R$2.000, olha lá, o projeto é ambicioso. Vai rolar os mesmos benefícios do anterior, porém com uma frequência quinzenal, ou seja, o negócio vai começar a acontecer com mais frequência, né? E aí, o top, né, o puro creme do milho verde, é quando a gente alcançar R$5.000 mensais, anualmente nós vamos produzir uma temporada chamada Tour Agro Resenha, em que eu farei um documentário visitando fazendas e seus produtores para conhecer o Brasilzão e as pessoas que tocam esse país aí. Sinceramente, pessoal, eu não sei em quanto tempo conseguiremos atingir cada uma dessas metas, mas essa foi a forma que eu encontrei de poder continuar gerando conteúdo para o podcast, mas melhor, tentando sempre ir para frente e avançar com conteúdo realmente relevante aí para você que está escutando. Tudo isso começou como um sonho, né? E agora está se tornando realidade depois de 10 meses e eu não sei em quanto tempo que isso vai durar e enfim. Eu conto com você aí para realizar esse sonho que é meu, mas pode ser seu também. Como já dizia o nosso querido Raulzito, um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Embora. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. E eu vou ficando por aqui ao som dessa música do Raul, que é Animal. E para você que está me escutando e quiser colaborar com o podcast, saiba que eu vou te amar muito, meu amigo ou amiga. E outra coisa, se chover, não precisa molhar a horta, valeu? Um grande abraço e até semana que vem. Outra vez. Sonho que se sonha só, essa é minha de mal. Só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. www. E além de poder receber os episódios por e-mail, você pode assinar o programa. O programa, é. E para final Oh, meu Deus do céu. Você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado.